Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Você e a Lei. Como convidado tenho de volta o advogado Juan Navarro. Boa noite. Boa noite. Hoje o tópico tem a ver com processo ter que entrar em tribunal e há um limite em termos do tempo em que o indivíduo, o período em que o indivíduo tem que entrar com uma ação em tribunal. Depende do tipo de caso que o indivíduo está envolvido, depende também do Estado, depende se o caso tem a ver com uma lei estadual, uma lei municipal ou uma lei federal. E, portanto, se há algo que um indivíduo tem que entrar com um processo em tribunal, uma das coisas que o indivíduo deve ter conhecimento, e obviamente o advogado que representa o indivíduo, é qual é o período que a lei permite que o indivíduo pode usar para tentar resolver o caso antes do processo entrar em tribunal. E, portanto, há institutos que indicam que este tipo de processo tem que entrar em tribunal num período de 1 ano, depois de algo ter acontecido, ou num período de 2 anos, um período de 3 anos, um período de 4 anos. E se o processo não entrar em tribunal, naquele período que ele permite, se o indivíduo deixar os 3 anos passar, ou 2 anos, ou 4 anos, neste caso o indivíduo perde o direito de poder então entrar com um processo em tribunal. O fato é que os advogados, a maioria deles, obviamente, devem ter conhecimento que existe este prazo e mesmo assim, infelizmente, há situações em que o advogado não entra com o processo em tribunal naquele período e, portanto, é um problema grande para o advogado numa situação destas. Portanto, e vamos, eventualmente, tocar em vários tipos de institutos que têm a ver com este período. O termo em inglês que é usado é Statute of Limitations, portanto, é um estatuto de limitações em que um indivíduo é obrigado a pôr um processo em tribunal. Portanto, nós vamos tocar em vários tipos de casos, como, por exemplo, casos que têm a ver com acidentes de veículo, acidentes no trabalho e outras ações que existem. E, portanto, antes de iniciar e falar especificamente nesses tipos de casos, porque cada um tem, portanto, pode ser anos diferentes, podia elaborar um pouco mais também qual é a razão e portanto, que os institutos e a lei, em primeiro lugar, dá a oportunidade de indivíduos que têm casos legais de não terem que entrar com processo em tribunal logo de entrada ou num período muito curto, porque qual é a razão que o tribunal dá um tempo suficiente, muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, para o indivíduo poder entrar com o processo em tribunal. E qual é a razão também que o tribunal tem esses limites. Se o indivíduo pensa que tem um direito que foi violado e o indivíduo quer entrar com um processo em tribunal, o indivíduo deve o fazer num período de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, e se não o fizer, perde tudo. Portanto, qual é a lógica por trás desta ideia? Desde o ponto de vista dos tribunais e do sistema judicial, é preferível que haja um tempo durante o qual o indivíduo vá a poder discutir e disputar, de alguma maneira, os valores e as virtudes de cada caso em particular, de maneira que o caso possa ser resolvido sem que seja preciso levar o caso ao tribunal. O fato é que há uma investigação que tem que ser feita, na maioria dos casos. Esta investigação vai levar o seu tempo. Normalmente há que conseguir os relatos médicos do indivíduo,
Também há um tempo durante o qual a outra parte vai ter que revisar toda a informação que é pertinente ao caso. Às vezes há provas que não são fáceis de receber de maneira imediata, há que pedir a uma certa parte, leva meses para essa parte estar numa posição de poder facilitar essa informação aos advogados. Então, é muito normal que um caso civil, para poder proceder com o caso, tem que passar um ano, às vezes um ano e meio, para poder ter toda a informação que é precisa para poder levar o caso adiante. Por outra parte, também, o sistema judicial está preocupado com a possibilidade de que, se eles permitissem que um caso qualquer pudesse ser traído ao tribunal em qualquer altura, isso vai causar uma ineficácia desde o ponto de vista judicial, porque vai haver casos que a gente vai estar esperando anos para poder trazer ao tribunal. É no momento que chegam ao tribunal, já as provas não são fáceis de poder ser feitas de uma maneira efetiva diante do tribunal. Também o tribunal tem que, de alguma maneira, controlar o número de casos que vêm anualmente para poder assinar os seus recursos judiciais, com o qual é importante, desde o ponto de vista judicial e do sistema, que haja suficiente tempo para as partes poder recopilar a informação que é precisa para eles investigar o caso, mas, por outra parte, também tem que haver um limite para que o sistema judicial possa funcionar de maneira eficaz e apropriada. Também, o que é muito importante reconhecer é o fato que, em muitos casos, e a maioria deles, depende do testemunho de testemunhas. E, portanto, se não há limite para entrar com um processo em tribunal, o que poderia acontecer é que muitas dessas testemunhas podem vir a falecer e já não estão, portanto, já não podem ser usadas no tribunal. Muitas vezes também, à maneira que o tempo passa, muitas vezes as pessoas esquecem-se de certos fatos, certos pormenores que aconteceu em relação àquele caso. Portanto, para preservar o testemunho de testemunhas, que muitas vezes é o que tem um impacto enorme em casos desses, é importante pôr o limite também. Só não há dúvida que esses limites também já existem há muitos anos. Acredito desde que este país ficou independente e, portanto, começou a organizar e estabelecer o seu sistema judicial. Portanto, é um sistema judicial aqui nos Estados Unidos que é muito semelhante àquilo que existe na Europa, principalmente na Inglaterra, na Irlanda. E, portanto, há limites. A outra coisa também importante é que, da data que algo acontece até a data que um indivíduo tem que entrar com um processo em tribunal, há um período, e mesmo em que, como você já disse, há um período crítico, em qualquer caso, que vem ser o período de investigação, que leva indivíduos a investigar para analisar o caso e determinar mais tarde se é um caso que deve entrar em tribunal ou não. Muitas vezes é um caso, e nós advogados nós temos casos que, por várias razões, nós preferimos não ir para tribunal. E nós temos que estar conscientes ao fato que nós só poderemos manter esse caso fora do tribunal por 2 anos ou 3 anos. E há várias razões. Por exemplo, uma das razões pode ser o fato que nós temos, por exemplo, um cliente que nós acreditamos na versão do cliente, no que aconteceu, mas o problema é que
este cliente e este indivíduo não tem outras testemunhas para colaborar o testemunho desse indivíduo, em que algo aconteceu e ele foi vítima, por exemplo. E, portanto, quando uma situação dessas, muitas vezes nós tentamos o possível de tentar resolver o caso, em vez de entrar com um processo em tribunal. O outro ponto também é que nós representamos muitos indivíduos que falam português, falam espanhol, que é a língua que eles sentem-se mais confortáveis. Só não há dúvida quando o processo entra em tribunal e nós temos que usar um intérprete para assistir o nosso cliente a testemunhar no tribunal. Para aqueles advogados como nós, que já tivemos muitos desses casos em tribunal, temos experiência de ter casos que nós representamos indivíduos em audiências no tribunal, nós notamos que quando existe um cliente que não fala um inglês suficiente para, independentemente, dar o seu testemunho, e esse indivíduo tem que usar o intérprete, algo é perdido no diálogo e no testemunho, porque não é o mesmo quando é um indivíduo que está a testemunhar diretamente, usar o inglês é muito mais efetivo. Mesmo que nós tenhamos indivíduos portugueses que, obviamente, falem a sua língua portuguesa bem e o indivíduo que fala, portanto, o espanhol, o fato é que, usando o intérprete, não é o mesmo. Portanto, se nós estamos a apresentar um caso a um jurado, tem 6 indivíduos ou 12 indivíduos, é no Tribunal Superior, a maioria das vezes o que eu tenho notado é que esses indivíduos tentem se concentrar mais no intérprete, como fosse a pessoa que estava a entrar com o processo, em vez do nosso próprio cliente. Porque o intérprete é aquele que, portanto, é o último a falar, o último a testemunhar. E, para um ponto, está a testemunhar. E, portanto, e muitas vezes o intérprete, portanto, da maneira que o intérprete está a testemunhar, não é tão efetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se nós temos um cliente que está a testemunhar sobre uma experiência que teve e está, portanto, emocional e está, portanto, tem várias emoções e o intérprete não é suposto a fazer aquilo. O intérprete tem que ser, portanto, a concentrar-se e não se nota nada na aparência do intérprete. Portanto, perde-se muito em termos do impacto que tem e isso é importante compreenderem. Foi informado que chegamos à primeira parte, ao fim da primeira parte do programa. Vamos tomar uma pausa e voltaremos daqui a pouco.